Livro de Números, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 36. Versículo 1. Disse mais o Criador a Moisés. No livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: Todavia do dinheiro que se trazia à casa do nosso Criador do céu e da terra, não se fazia nem taça de prata, nem espervitadeiras, nem bacia, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Criador que está no céu. No livro de Esdra, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: Quando os edificadores lançaram o alicerce do templo do Criador, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com a trombeta, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o nosso Criador do céu e da terra, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, está escrito: Porque se a trombeta der sonido em certo, quem se preparará para a batalha? Voltando no capítulo 10 de Números, do versículo 2: Faz-te 2 trombetas de prata de obra batida, as fará, elas te servirão para convocar a congregação, para ordenarem a partida dos arraiais. Versículo 3: Quando se tocar as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da revelação. Versículo 4: Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças das milhares de Israel. Versículo 5: Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais, que estão acampados da banda do Oriente. Versículo 6: Mas quando se tocar retinindo pela segunda vez, partirão arraiais, que estão acampados da banda do sul, para as partidas dos arraiais, se tocarão retinindo. Versículo 7: Mas quando se houvesse de reunir a congregação, tocar-se-a sem retinir. Versículo 8: Os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e isto vós será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Versículo 9: Ora, quando na vossa terra sair de a guerra contra o inimigo que vós estiver oprimindo, farei retinir as trombetas perante o nosso Criador, nosso Pai que está lá no céu, Criador de todas as coisas. Serei tidos em memória e serei salvo dos vossos inimigos. No livro de Salmo, de número 44, verso 22, está escrito assim: Mas por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo somos considerados como ovelha para os matadores. Versículo 23, verso 23. Despertai porque dorme, diz o Criador do céu e da terra. Acordai e não rejeitai para sempre. Voltando lá no capítulo, lá em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, versículo 15, está escrito assim: O restante dos atos de Ábia e os seus caminhos e as suas palavras estão escritos no comentário do profeta Idó.
Voltando lá no capítulo 10 de livro de Números, do versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas, fechai nos princípios dos vossos meses, e tocarei as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial, perante o vosso Pai que está lá no céu, o nosso, eu sou o seu Criador, o vosso Pai que está lá no céu. Versículo 11. Ora, aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. O versículo 12. Partiram, pois, os filhos de Israel do deserto de Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Versículo 13. Assim iniciaram a primeira caminhada, a ordem do Criador por intermédio de Moisés. Versículo 14. Partiu primeiramente o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo o seu exército. Sob seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Versículo 15. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zacá, Natanael, filho de Zoar. Versículo 16. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Versículo 17. Então o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. O versículo 18. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo o seu exército. Sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Versículo 19. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selomiel, filho de Zurizadai. Versículo 20. Sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisab, filho de Deuiel. Versículo 21. Então partiram os quartitas, levando o santuário e os outros oríngia, o tabernáculo, enquanto este vinha. No livro, versículo 22. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo o seu exército. Sob o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Versículo 23. Sob o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gabaliel, filho de Pedazur. Versículo 24. Sob o exército da tribo dos filhos de Bealmim, Abidã, filho de Gedeone. Versículo 25. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todo o arraial, segundo o seu exército. Sob o seu exército estava Aizer, filho de Amizadai. No livro de Salmo de número 27, verso 10, está escrito assim: se o meu pai e minha mãe me abandonarem, então o nosso Criador, que fez o céu e a terra e todas as coisas, me acolherá. Voltando lá no capítulo 10 de Números, do versículo 26. Sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 27. Sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Versículo 28. Tal era a ordem de partida dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partia. Versículo 29. Disse então Moisés ao Babe, filho de Reuel, o medianista, sogro de Moisés:
nós caminhamos para aquele lugar, de que o Criador disse vós, darei, vai conosco e te faremos bem. Porque o Criador do céu e da terra falou bem acerca de Israel. Versículo 30. No livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55, está escrito assim: as famílias dos escribas que habitavam em Jabés, tiratitas e os semiatitas e os sucatitas, esses são os queneu, que descenderam de Amate, pai da casa de Recabe. Voltando lá no livro de Números, capítulo 10, no versículo 30. Respondeu ele: não irei antes, irei à minha terra, à minha parentela. Versículo 31. E tornou ele Moisés: ora, não nos deixe, porquanto sabe onde devemos acampar. No deserto de olho nos servirás. Versículo 32. Se, pois, vier conosco o bem que o Criador do céu e da terra nos fizer, também nós faremos a ti. Versículo 33. Assim partiram do monte do Criador, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do nosso Criador do céu e da terra ia diante dele para ele buscar lugar de descanso. O versículo 34. E a nuvem do Criador que está no céu ia sobre ele de dia, quando partia do arraial. No livro de Salmo de número 105, verso 39, está escrito assim: estendeu uma nuvem para cobrir e um fogo para iluminar de noite. Voltando lá no capítulo 10 de Número, do versículo 35. Quando, pois, a arca partir, dizia Moisés: levanta-te, ó Criador do céu e da terra, dissipados sejam os teus inimigos, e fuja diante de ti os que te odeiam. No livro de Salmo de número 68, verso 1, está escrito assim: levanta-te, ó Pai que está no céu, nosso Criador, seja disperso os seus inimigos, fuja diante dele os que te odeiam. Voltando lá no capítulo 10 de Números, do versículo 36 para terminar. E quando ela pausava, dizia: volta, ó Criador do céu e da terra, para os muitos milhares de Israel. No livro de 2 Crônicas, do capítulo 6, versículo 41, versículo 42. O nosso Pai que está lá no céu, nosso Criador, não faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi. Este foi o livro de Números, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 36. Que o nosso Pai que está lá no céu, o Criador de todas as coisas, abençoa sempre como tem abençoado. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Fica todo abençoado, em nome do Filho dele, o nosso Salvador Yahshua. Assim seja.